Motivação Palestras, e hoje eu tô com um cara aqui que é o cérebro da JR Diesel. Parênteses, filho do Geraldo Rufino. Arthur Rufino. E aí? Arthur, Beleza? obrigado por esse tempinho aí para conversar com a gente, beleza? É um prazer sempre. Arthur, para quem não conhece, quem é o Arthur Rufino? Apresenta aí pro pessoal. Bom, eu sou CEO da JR Diesel. A gente tem um negócio que é a desmontagem de caminhões e ônibus. Nasceu em 85 e a gente acabou sendo o grande responsável pela mudança de comportamento desse mercado. A gente criou a lei de desmanche, trouxe bastante inovação para esse segmento e mudou bastante a cara desse tipo de negócio para com a indústria. Então, a gente se orgulha muito do movimento que a gente criou e, apesar da carga de inovação que eu trouxe para cá, quem fundou esse negócio foi o Geraldo Rufino, que é muito mais conhecido. Show de bola. Cara, eu falei para você que eu não ia falar para você como que funcionava o podcast até a gente começar a gravar. E a gente sempre faz isso. O que a gente faz aqui? A gente criou esse podcast com a intenção de levar para as pessoas a possibilidade de captar a linha de raciocínio de pessoas extraordinárias. Certo. E eu acredito que quando um cara ele chega no nível de palestrante, ele tem algum toque de extraordinário, porque as pessoas estão procurando ele para falar. Eu quero entender a sua linha de raciocínio. Então, no nosso bate-papo aqui, eu sempre vou te pausar, vou te interromper, dar uma de apresentador xarope, para poder entender essas pitadas de por que você fez isso, para poder passar para o pessoal, para eles absorverem e levar para a vida, e eu também absorver o que você puder me proporcionar aí, beleza? Beleza. Tem outra coisa, eu sempre levo para as nossas conversas um tic-tac. Mas como eu esqueci um tic-tac, eu trouxe aqui o Mentos. Por quê? Não sei se você já passou por isso, mas às vezes a gente está ouvindo alguém falar alguma coisa, aquilo conecta tanto com a gente que a gente chega até a ficar arrepiado. E o que eu vou fazer? Isso sempre acontece comigo, então eu sempre trago um desse aqui para quando acontecer, eu vou chacoalhar. Fechado. E é legal porque quem está ouvindo ou assistindo a gente, às vezes está um pouco desligado, ouve a chacoalhada, já ou volta o vídeo, volta o áudio, ou também, caramba, eu me conectei com isso. Boa, vamos lá. Fechou? Vamos lá então. Arthur, eu queria começar falando da sua infância. A sua infância foi diferente da infância do seu pai. Eu queria entender esse ponto de vista diferente seu. É uma pergunta engraçada porque eu não nasci rico, mas eu nasci numa condição extremamente melhor que a do meu pai. E eu tive a felicidade / infelicidade de ter o meu primeiro nome igual ao dele. Eu sou Geraldo Arthur Rufino. Então, tem uma família enorme, a família Rufino é muito grande, e criou-se uma pressão enorme para que eu fosse o próximo Geraldo Rufino, porque meu nome é Geraldo Rufino. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho. E aí, isso foi um peso muito forte na minha vida. Não foi fácil, nem muito bacana no começo, porque eu não nasci nem um pouco parecido com ele, nesse sentido. Meu pai é um cara expansivo, aquela energia que todo mundo conhece, o cara chega, ocupa espaço, e eu era tímido. Eu era, desde criança, sempre fui muito quietinho, muito tímido, muito bonzinho. E aí, eu via aquela figura do meu pai, eu sempre soube da história dele, o cara veio de favela, etc., fez a empresa que fez, etc. E aí eu falei, caraca, não ser Geraldo é fracasso. Danou-se, porque eu não sou parecido com meu pai, né? Então, isso me gerou, não só isso, né? Mas eu tinha um problema de autoestima muito forte, e eu tive um problema para entender se eu era bom ou não nas coisas, porque, de novo, eu estava sempre me comparando com meu pai, e enquanto eu me comparasse com ele, eu sempre seria ruim. E aí, em algum momento ali, o adolescente é bem rebelde, né? Eu comecei até a ter aversão das coisas onde eu já era parecido com ele. Porque eu criei essa resistência, eu não queria ceder àquela pressão de seja Geraldo. Virou meio que um trauma. Virou um trauma por um tempo. E aí, fui para terapia, etc. Foi um negócio, a terapia foi um negócio muito legal na minha vida. Tem gente que vê com maus olhos, né? Não, foi um negócio que, por um curto período ali da terapia, eu fui resolver o problema, resolvi o problema e dali para frente eu comecei a usar como
suporte de desenvolvimento pessoal, porque eu curti a dinâmica ali. Eu vi que eu tinha uma oportunidade de evoluir como pessoa trabalhando esse negócio indefinidamente. Então, uma espécie de coach? Virou coach. A minha própria terapeuta, hoje eu tenho ela, eu tenho mais outra pessoa, porque eu gosto do desenvolvimento pessoal. Mentor, né? Mentor mesmo. Então eu mantenho isso e não me sinto uma pessoa com eu tenho um problema para resolver, eu tenho um princípio de depressão aqui. Não, eu me sinto uma pessoa super completa hoje, tranquila em relação a isso, e eu faço por prazer, porque eu percebo que eu sempre estou desenvolvendo alguma coisa a mais. Então, tentando fechar essa questão da infância, fechar, não, pode. Foi uma questão ali de sofrer bastante por ser Geraldo. Tanto que quando eu comecei a trabalhar aqui, eu fui lá e dei um jeito de virar o Arthur, que é meu segundo nome. Então hoje ninguém me conhece como Geraldo, quase ninguém sabe que eu chamo Geraldo. Mas aí sim, quando eu decidi ser Arthur, eu comecei a construir quem eu era de verdade. E aí eu me senti à vontade de ser, sei lá, o cara vai usar mais a criatividade do que a ciência, o cara vai usar mais a razão do que a emoção. E aí eu comecei a formar quem era esse cara chamado Arthur Rufino. Era um cara novo que eu estava tendo liberdade para formar. Em um certo momento da sua infância, você tinha a pressão ali de ser o Geraldo, mas você tentou ser Geraldo? Cara, não. Tem uma passagem muito... não é forte, mas marcou na minha vida, que na terceira série, eu tinha 8 anos, eu lembro de ter escrito uma redação onde a professora perguntava do futuro, né? O que você ia fazer no futuro. E aí, nessa redação, eu contei a história do meu pai, contei o que ele criou, que era a JR, e aí eu falava na redação que eu ia fazer administração e que eu queria sucedê-lo. E aí, a minha vida, é como se eu tivesse criado uma meta na minha vida ali. Só que depois eu comecei a perceber que isso foi morrendo por conta da pressão. Ali eu não sentia essa pressão tanto ainda. Tinha quantos anos? Eu tinha 8. Só que depois eu comecei a sentir essa pressão. Não sei se a pressão aumentou ou se eu passei a percebê-la melhor. Mas eu comecei a me afastar daquele objetivo. Em algum momento da minha vida, eu me vi um cara mais vagabundão, mas eu já não queria mais trabalhar. Aí meu pai já tinha grana. Eu comecei a querer viver só da grana que ele tinha. E aí, em dado momento, eu falei, não, eu preciso trabalhar, né? Preciso fazer a minha história. E aí que eu virei Arthur, não sei o quê. E aí me veio essa história da terceira série. E aí eu percebi o quanto eu tinha me afastado do meu objetivo. E aí que eu começo já a querer desenhar dentro da JR o que seria a JR 2.0, sei lá. E é uma JR já feita pelo Arthur. Então foi bacana esse momento de transição de Geraldo para Arthur, e o que isso representou na minha vida e na vida do JR no final também. Esse objetivo que você fala lá atrás, você acha que ele é igual a propósito ou não tem nada a ver? Eu acho que era uma coisa que vinha dessa coisa que toda família quer, né? O pai sucede o filho, o filho sucede o pai. Mas eu não tinha aversão ao JR. Nessa época eu ainda achava legal o JR. Por um tempo enorme, inclusive trabalhando aqui já como Arthur, eu não gostava do JR. Não era um ambiente onde eu gostava de trabalhar. Foi um ambiente que eu precisei reconstruir para que ele fosse agradável para mim. Mas estava longe de ser um propósito. Propósito mesmo foi nascer aqui em 2014, já foi uma coisa bem diferente. E era um propósito do Arthur, não era nenhum propósito da JR. A JR não percebia o que estava acontecendo depois que o Arthur se empoderou desse propósito. Foi uma coisa que ele foi inserindo na empresa, através de cultura, através de ações, seja o que for. E quando se viu, estava funcionando esse propósito. Então não foi uma coisa que eu coloquei no papel, nosso propósito é esse, sigam ele. Foi um negócio mais raiz ali. Entendi. Deixa eu pegar a balinha aqui que eu já perdi umas 4 chacoalhadas. Ô, Arthur, é interessante, essa pressão por ser o seu pai, você acredita que isso acontece muito nessas empresas que existem a sucessão? Acho que acontece em 99% das empresas onde há sucessão. Eu palestro para muito ambiente de sucessão familiar. E
as reações durante a palestra são muito engraçadas porque tem lá o lado emocional, então você vê a galera enchendo o olho de lágrima quando eu boto alguma passagem onde a pessoa se identifica, mas a maior parte do tempo você vê as pessoas rindo das situações mais bizarras que só acontecem em empresa familiar, que todo mundo se identifica na hora. Então é a conexão. Exatamente. É diferente de alguém que estudou sucessão familiar e lá e falar. Exatamente. Então é até engraçado porque acaba a palestra, a galera vem pra cima tipo, puta, é igualzinho, e você me deu um insight aqui, porque agora eu vou fazer assim, assim, assado. Eu entendi para que serve esse perrengue que eu tô passando aqui dentro. Então é muito legal esse tipo de palestra porque dá isso, e aí você percebe que sim, toda empresa familiar, 99% delas, mesmo aquelas que têm consultoria por trás, fazendo plano de sucessão, etc., os problemas são muito parecidos. Depressão, o sucessor se achando muito foda, achando que o velho não fez nada de que presta, é o velho... Isso é um tema, a questão do sucessor achar que o velho está errado é uma coisa muito comentada pelos nossos clientes, quando entram em contato com a gente. Porque sim, às vezes tem meio que uma barreira, né? Tem. Do antigo, do tradicional, mas também tem um erro do novo, né? Tem muito, e assim, e eu passei por isso aqui e consegui corrigir ainda bem. Eu entrei lá em 2007, 2008, questionando tudo, e não questionando positivamente, tipo, vamos discutir. Não, tá tudo errado. É aquela arrogância do jovem, né? Tá tudo errado. E aí nada que eu queria fazer passava. Porque, o cara tá lá 25, 30 anos, 50 anos trabalhando naquilo. Você chega falando que tá tudo errado, você é um imbecil. E você não tem credibilidade, você não tem autoridade para falar daquilo, porque você acabou de entrar. Então as pessoas não te respeitam e você também não está respeitando as pessoas. É uma troca de farpas ali. E aí eu percebi que eu precisava mudar aquilo. A terapia me ajudou muito nesse sentido. Eu precisava ter mais empatia. Então eu comecei a trazer de uma forma diferente as coisas. Eu trazia como sugestões, eu tentava ocupar os espaços onde o meu pai não gostava de trabalhar. Então, sei lá, ele não mexia na parte digital ou na parte de marketing, eu ia trabalhar lá para não ter o conflito. Depois eu trazia algum resultado, eu comecei a criar minha autoridade. Quando eu passei às vezes eu nem concordava com aquele legado que ele trazia, mas eu passava a considerar aquele legado numa decisão que eu precisava tomar. Assim, pai, esse negócio que você faz aqui, assim, assim, assado, blá, blá, bacana, o que você acha da gente melhorar desse jeito? Então ele percebia que eu estava considerando sim, positivamente aquilo que ele já fazia e estava propondo uma alteração ou uma melhoria. Então não via tipo, olha, você faz errado, eu quero fazer certo. Falando, vamos fazer junto. Outra coisa muito forte, foi o maior game changer aqui para mim, foi a questão de abrir mão do reconhecimento. Quando eu não queria mais ser reconhecido pelo sucesso daquela ação, começou a voar. Porque dane-se se foi meu pai que teve a ideia, dane-se se foi o gerente de 1000 anos. Então, assim, a empresa tinha tido a ideia e a empresa tinha o resultado. Então, o meu ego passou a ser, a empresa deu certo, não o Arthur deu certo. E, cara, aí começou a voar, porque eu comecei a usar uma estratégia que hoje eu conto pro meu pai, ele dá risada, mas eu passei a fazer com que ele tivesse as ideias que eu precisava que acontecessem. Então, eu ia induzindo ele a ter aquela ideia. E aí ele falou, filho, eu tive uma ideia. Eu falei, legal. E dane-se que fui eu que tive a ideia. Eu não queria saber. Eu queria saber que ela seria implementada. Então, na parte de sucessão, tudo isso deu muito certo, porque no final do dia, o que importava pra gente, a gente fala isso muito, era o beijinho. Se no final do dia tinha beijinho, não importa quantas brigas aconteceram durante o dia. E como tinha que acabar o dia com um beijinho, não tinha essa opção de tipo, o Arthur não concorda e ponto final. O Arthur tem que dar o beijinho no final do dia. E para dar o beijinho no final do dia, a gente fica mais difícil. Então, uma decisão que podia ser no pau puro, podia ser decidida em um dia, tinha coisa que demorava 1 ano. Mas a família estava íntegra. Então, a sucessão familiar
tem que sempre levar isso em conta. A última linha do nosso resultado não é faturamento, não é resultado líquido financeiro, é a felicidade. Porque se a gente tiver uma puta grana e cada um no seu canto, depressivo porque a família não deu certo, etc., não funciona. Não vai funcionar. Então, uma coisa é você ouvir isso do cara de 60 anos de idade. Outra coisa é você ouvir do cara de 30, de 35. Então, o que acaba funcionando muito bem quando eu levo nas palestras é porque você não ouve muitos sucessores palestrando. E quando você ouve um sucessor palestrando, mostrando como que ele contornou as dificuldades que toda empresa familiar tem, e continua tendo, tem um monte de dificuldade aqui, a gente briga ainda, mas nós somos felizes, a gente preza muito por isso e a empresa deu certo. Então, acaba sendo muito recorrente esse pedido desse tipo de exposição em palestra, por isso, porque deu certo, a gente está feliz, a gente está prosperando. Agora eu quero saber um pouco sobre a dor do Arthur. Você precisou, como você falou, teve um game changer, você precisou mudar para as coisas começarem a mudar também. Me fala sobre você, como você se sentia ali nesse período de transição, nesse período de terapia, da terapeuta talvez falar alguma coisa que você, não quero fazer isso, mas você sabia que precisa fazer isso. Como era essa época? Cara, eu era turrão pra cacete, ainda tinha uma autoestima muito ruim. Quantos anos? Ali eu devia ter uns 20 a 22, mais ou menos. Estava aqui começando a tomar forma, a minha posição dentro da JR. E aí eu via que o meu irmão é muito parecido com meu pai. Muito parecido. Agressividade comercial, jeitão para ir para a operação forte lá. E eu sempre fui cara de quatro paredes ali e de pensar. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão. O Guilherme trabalhou com a gente até 2016 aqui. Hoje ele que toca a agência que administra meu pai, a Iman. E a minha irmã, ela mora em Araçatuba e ela é bem mais nova que a gente, ela tem 9 anos a menos. Mora com o marido lá e os 2 filhos. E nunca trabalhou aqui com a gente. Então meu irmão é muito parecido com meu pai e eu não achava que a JR precisava de um terceiro Geraldo, eu já tinha 2 Geraldos, apesar dele chamar Guilherme, ele era o Geraldo ali, né? Não precisava de um terceiro Geraldo, eu tinha que ser outra coisa aqui dentro para somar. Então eu comecei a buscar, como eu comentei, os espaços que eles não ocupavam. Primeiro para me sentir mais à vontade, mais confortável, e segundo para literalmente ajudar em alguma coisa, porque não precisava de mais esforço naquelas coisas. E aí começou a dar certo. Então ali no marketing comecei a trabalhar melhor a parte web, não sei o quê, comecei a entrar nos processos que eles não queriam mexer. E aí, à medida que minhas coisas começaram a aparecer, eu comecei a ganhar autoridade para mexer em coisas que eles também mexiam. Autorizado por eles, trabalhando junto com eles, mas com altas tretas. Por quê? Porque eu estava mexendo no queijo deles, eu estava sendo bem-vindo, desde que eu não mexesse nada. Então, mas tinha ali as tretas, etc. E aí, mas elas tomavam proporções muito grandes, porque eu só queria que as minhas ideias fossem ouvidas. E aí eu comecei a perceber, através da terapia, ou até de vergonha na cara, que eu precisava mudar aquele comportamento, que não podia ser o dono da verdade o tempo todo. Peraí, de vergonha na cara, você acabou de falar. Então, no fundo, você sentia também. Sim, porque, porra, no fundo, você sabe quando você é o babaca da história. Você quer ganhar ali no grito, mas tá dando certo a empresa. Se você tem uma ideia melhor, prova. Não quer ganhar no grito. E eu queria sempre ganhar no grito, né? Então, eu voltava para o meu cantinho. E aí o meu cantinho sempre foi muito no perfil de questionar as coisas. E questionar não só na parte crítica, mas como que dá para fazer diferente, né? E aí um belo dia, em 2007, eu vi uma fiscalização acontecendo aqui na JR, segundo as intenções de corrupção, etc. E eu vi que deu tudo certo ali, meu pai me precisou tirar R$1 do bolso porque ele tinha a habilidade da comunicação. Então ele mostrou toda a empresa para o cara viu que não tinha muito de onde ter alguma coisa errada aqui. E o colega é simpático, não sei o que, blá blá. Os caras foram embora sem levar R$1, entendendo que a gente trabalhava legalmente. Você estava com seu pai?
Era sempre ele que fazia isso e eu estava acompanhando de longe. E aí, naquele dia eu falei, porra, o dia que meu pai não estiver aqui, vai dar merda, porque eu não tenho sangue de barata. Se o cara aponta pra mim dizendo que eu sou bandido, eu vou dar na cara dele e aí eu vou ser preso por ter dado a mão na cara dele, não porque eu sou bandido. E eu precisava trabalhar alguma coisa nesse sentido. E ao mesmo tempo eu tinha um feeling de que um dia, por ter tanta ilegalidade, esse mercado seria proibido por algum deputado, alguma coisa. Então, ali, talvez 2006, 2007, isso aconteceu, e me deu um insight. Falei, puta, eu preciso criar um processo claro e transparente o suficiente para que qualquer agente policial chegue aqui e perceba a transparência, perceba que o processo é idôneo. Eu não preciso ter o dom da comunicação para convencê-lo disso. E por mais mal intencionado que o cara esteja, eu posso bater o pé, chamo meu advogado com base nesse processo mostra como é que funciona, e o cara vai embora puto da vida, mas sabendo que eu trabalho honestamente. Sempre garantido. E tinha também a questão de que o discurso de venda do meu vendedor sempre começava com não somos peça roubada, para depois falar da peça. E cara, isso você perde muito tempo, você perde muita energia. E aí eu comecei a trabalhar muito nessa questão. Então, começa a nascer ali a JR 2.0. É o momento onde eu começo a trabalhar os processos. Então, os processos eu começo a usar as regras da ISO 9001 para colocar isso dentro de manuais. Eu começo a mudar o perfil de treinamento dos funcionários. Eu trago um sistema de ERP mais forte, trouxe da TOTUS. Eu começo a mudar o posicionamento de marca. Eu mudo a marca da empresa. Então, a gente tinha uma marca com uma carinha mais tradicional. Eu trago para uma coisa mais moderna, mais compatível com o mercado corporativo. E a hora que essa JR fica pronta aqui, com esse aspecto, eu uso muito vidro na arquitetura para mostrar a transparência. Qualquer lugar da empresa, você tem uma rota para, entre aspas, turismo. Então, se você vem aqui, qualquer dia da semana, você entra em qualquer lugar da empresa, não tem um lugar escondido que você não possa ver o que está acontecendo. Então, eu começo a pensar tanto na parte de estrutura legal e documental da empresa para provar tecnicamente que sou legal, quanto na estrutura de experiência, seja do cliente, do fiscalizador ou de um curioso, que ele, mesmo que não veja o papel, ele veja que eu sou tão transparente que não tem onde ter alguma coisa errada. Cara, eu quero me aprofundar um pouco nisso que você está falando. Processos e uma visão de marketing. É o que você está falando, de passar transparência não só para quem vem fiscalizar, mas também para quem trabalha aqui. Exato. Sabe que não tem nada escondido. E que intrinsecamente começa a entrar na cultura da empresa. Exatamente também. Isso. E aí eu queria saber, pelo que você está falando, eu sinto que isso vem de você. Você é assim. Não é JR, é você assim e provavelmente tudo que você faz. Você já me falou que você é um cara observador, você me falou do feeling. Beleza. Você tem essas duas habilidades, mas isso daqui talvez não tenha tanta força sem a fonte. Eu quero entender quais foram as fontes que você bebeu, aonde você foi procurar referência para trazer, que te despertaram às vezes insights ou que você trouxe para cá de uma forma bruta. Sim. Acho que são dois pontos importantes. Primeiro, eu sempre fui muito Caxias. Eu sempre fui muito certinho. Para mim, o certo é o certo e ponto final. Então, atalho não é muito minha cara. Se o jogo é no nível hard, vamos no nível hard até o fim. Então o fato de ter que jogar o jogo no nível hard, mas querer acontecer a coisa de uma forma mais eficiente, criou uma mentalidade de buscar sempre formas mais eficientes. Então criou um mindset de inovação. Não inovação tecnológica, inovação conceitualmente falando. Então a gente sempre acha o jeitinho ali, respeitando as regras, sem pular nada. Mas quando eu comecei preciso mudar esses processos, etc., eu fui lá e falei, legal, preciso viajar, preciso entender como que funciona esse negócio fora do país. Alguém te deu essa ideia ou você que teve? Não, eu comecei, muito Google mesmo, e eu comecei a descobrir que existiam desmanches legais
interessantes fora do país. Então, outra habilidade além do feeling, observação e iniciativa. Sim, eu comecei a atirar, me atirar mesmo ali. E aí eu estive em 9 países diferentes em um período de 3, 4 anos, conhecendo esse modelo de negócio. Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Portugal, Espanha, Hungria. E o legal é que, assim, muito cara de pau mesmo. Então, sei lá, eu fui para a Argentina e bati na porta do cara, torcendo para o cara me receber. Podia perder a viagem, o cara me recebeu. Fui para a Espanha. Lugar aberto, assim, que nem a JR, né? Não, esse era fechado. Ah, é? Esse era fechado. Eu sabia o nome do... Era um desmanche, só que todo fechado, que era um desmanche de uma seguradora na Argentina. E eu só sabia o nome do CEO. Eu tinha que torcer para o cara estar lá ainda. Né? Então, eu falei assim, vim falar com o Fabian e... Ele falou, mas você marcou hora? Eu falei, não, mas eu vim do Brasil. E aí o cara, tipo, ele ia me mandar para aquele lugar, mas o cara veio do Brasil, ele deixa ele entrar. Na Espanha fui parecido, mas eu fingi que eu era um estudante universitário de uma faculdade lá e entrei numa excursão. Como assim? Eu sabia que ia ter uma excursão de uma faculdade lá, e aí eu fui no mesmo dia e deu certo, nem falava espanhol. Mas deu certo, foi uma super visita. Mas muito nessa cara de pau, eu fui conhecendo. Comecei a me meter nos congressos, e aí nenhum desses 9 países tinha um modelo compatível para uma importação para o Brasil. Tipo, é só copiar aqui que vai funcionar. Mas todos tinham insights. E aí eu pegava um pedacinho da Alemanha, um pedacinho dos Estados Unidos e trazia para um processo aqui dentro. Eu não revolucionava a empresa, eu trazia para aquele cantinho. E eu nunca trabalhei com planejamento do tipo, a JR de 2013 vai ser assim, assim, assado. Eu ia trabalhando todas as melhorias que estavam ao meu alcance naquele momento. Então eram planejamentos de curtíssimo prazo, eram sprints, né? Tanto que esse processo durou 3, 4 anos. E aí foi acontecendo. E o legal é que quando ficou pronto, que é isso que vocês viram aqui hoje, eu falei, ficou legal, né? Acho que nem eu esperava que ia ficar tão diferente. E aí eu via que meu cliente gostava, mas meu cliente já compra de mim. Eu preciso usar esse exemplo para ensinar as pessoas de que o desmanche legal existe. Eu preciso ensinar as pessoas que dá para fazer diferente esse troço. E aí eu falei, não adianta eu fazer marketing, propaganda JR, eu preciso trazer imprensa e deixar ela tirar as conclusões dela. Era um risco que eu estava assumindo, porque para a imprensa falar mal de desmanche é facinho. E aí deu super certo. A gente contratou uma assessoria de imprensa, que foi fenomenal ali em 2012. E aí a gente saiu em Valor Econômico, Época Negócios, Tu é Dinheiro, e começou a sair em todas as publicações que falam de negócio ou que falam de automotivo, de uma forma super positiva. As pessoas falavam, olha esse negócio, olha um desmanche fora da página policial, olha que diferente o que eles fizeram, olha a inovação acontecendo aqui. Então o processo foi muito legal, e aí o resultado que começou a acontecer também era intangível, eu não esperava ele. Então veio seguradora me procurar para fazer parceria para que eu construísse o desmanche deles. Veio montadora me procurar para que eu desse suporte para programas de renovação de frota de ônibus. E diversos outros tipos de negócios começaram a acontecer dessa comunicação de que existia um desmanche muito diferente do que você estava acostumado a ver em páginas policiais. E aí em 2012 ainda, agosto, a gente recebeu aqui a visita do maior desmanche do mundo, um desmanche americano. Na época a gente faturava uns 40 milhões de reais, os caras faturavam 4,5 bilhões de dólares. Desmanche é a palavra certa? Desmanche seria a palavra certa, só que o Brasil conhece tanto o desmanche pelo lado ilegal, que se você pegar o dicionário Aurélio, ele fala que desmanche é a atividade de comércio de peças provenientes de veículos roubados. Não existe a versão legal. Então hoje a gente chama de centro de desmontagem, desmonte, mas qualquer lugar do mundo isso chama desmanche. É só no Brasil que isso tomou uma proporção negativa. E aí vem o pessoal, os gringos lá,
capital aberto em bolsa, 4 bi de faturamento, a gente tem um ponto de desmontagem aqui, né? Tem uma capacidade grande, a gente consegue fazer 2.000 caminhões por ano aqui, mas é um ponto. Os caras têm 570 pontos, fazem 800 mil veículos por ano. E aí fazem uma proposta de compra na empresa, de 9 dígitos. E ali foi um momento muito legal, porque a gente negou essa proposta depois, por uma questão familiar. De novo, a felicidade é a última linha. Mas o ponto mais importante, que a gente só se deu conta no final, foi que parte da proposta exigia, óbvio, 5 anos lá de não concorrência, né? Mas principalmente que eu passasse 2 anos nos Estados Unidos com eles, aprimorando as plantas deles. E aí foi aí que a gente se deu conta de que, pegando um pedacinho de cada canto, a gente tinha criado um dos modelos mais avançados do mundo desse tipo de negócio. E aí quebra aquela síndrome de vira-lata do brasileiro, de que o gringo sempre faz melhor. O gringo estava comprando a gente aqui para a gente fazer lá. Abriu o negócio e jogar bola. Então, o recado que ficou dessa fase era o quê? Primeiro, o brasileiro, por ter essas dificuldades, quando resolve jogar dentro da regra, já era, porque você cria um modelo estupidamente inovador, que vai desde o desmanche brasileiro, que é inovador e é referência, até o sistema bancário. Então, assim, nós temos nossas dificuldades, e se você aprender a ver isso como oportunidade, o Brasil tem coisa pra cacete pra fazer. Você sabe que nossa missão é expulsar do Brasil o vitimismo e complexo de vira-lata. Tamo junto. Não, é isso aí que você tá falando. E a segunda parte disso foi entender o tamanho que um desmanche pode chegar. Então, porra, eu tava vendo ali os caras prontos. 570 unidades, 800 mil veículos, capital aberto em bolsa. Eu falo assim, tô negando a proposta por um motivo familiar, que meu pai não tem outro propósito de vida, ele vai morrer se eu matar esse negócio. Então, vamos fazer aqui o modelo gringo dos caras, né? E aí, foi muito engraçado porque esses caras me deram lições de casa para uma potencial segunda conversa em 2014 e 2015. Mas eles me provocaram sem querer. Eles falaram, a gente está oferecendo menos no seu negócio porque o seu mercado não é regulamentado, não tem lei. E vai que alguém cisma que vai proibir o desmanche no Brasil, eu investi num negócio que agora não é mais permitido. Mas isso você não pode fazer nada. Quando ele falou isso, eu não fiquei bravo, mas eu fiquei com um negócio, assim, será que não? E aí eu comecei uma das jornadas mais legais da minha vida profissional. Entrei na internet, descobri que os e-mails dos deputados do estado de São Paulo eram todos abertos. Peguei 20 deputados, mandei. Nova iniciativa. Em 2013 comecei, sou Arthur Rufino, estou à frente da JR Diesel, tem um case assim, assim, assado, seguradora tal tá com a gente, montadora tal tá com a gente, os gringos estiveram aqui agora há pouco, estão com essa visão. Bora conversar sobre uma potencial lei, etc. Já teve uma tentativa em 96 de uma lei, ela não deu certo, então tem base para discutir. Dos 20, 7 me receberam. Dos 7, 6 me pediram grana para discutir. Só que um não pediu. E eu falei, bom, vamos ver o que a gente faz com esse um, né? Porque, de novo, voltando, não tem atalho pra gente. Nossa, é muito forte pro Arthur. Não tem atalho. Então, que custasse R$1 ou R$1 milhão a propina que o cara estava pedindo, atalho não é o meu jeito. Então, vamos no cara lá que não pediu nada. Esse cara, provavelmente por não ser corrupto, ele não tinha muita força na Assembleia Legislativa. Só que é o cara que começou a dar suporte pra gente, a gente começou a entender o jogo político ali dentro, e a gente viu que os caras eram movidos ou por grana, ou por imagem. Imagem não é crime. Então, vamos trabalhar o discurso dessa potencial lei de forma que esse cara se sinta beneficiado de imagem. Ele vai ser reeleito em cima disso? Legal, mas eu fiz um negócio bacaninha aqui. Começamos e foi, mas não ganhava força. Ganhava imagem, mas não ganhava força. E aí a gente ganhou um puta presente, que foi o pânico do mercado, só que só a gente via aquilo como oportunidade. Março de 2013, tentaram proibir o segmento. O atual governador, naquela época,
tinha um problema que era o excesso de latrocínio. São Paulo estava com puta problema de latrocínio, que é o roubo seguido de morte de 2013. Roubo seguido de morte. E 75% dos roubos seguidos de mortes vinham de tentativa de roubo de carro. Ou seja, o carro estava matando as pessoas. O roubo de carro estava matando as pessoas. E aí ele falou para o secretário de Segurança, resolve isso. E esse cara veio com esse projeto de lei, que era a PL 380, para proibir o desmanche de carros em São Paulo. E aí o mercado entra em pânico, eliminar para tudo quanto é lado, etc. E eu falei, cara, o maior presente da nossa vida, porque a gente está preparado. A gente tem o case, a gente tem parceiro montador, a gente tem parceiro seguradora, a gente tem case de gringo querendo investir no segmento, e a gente tem um exemplo pronto com um manual de instrução de como é que funciona o jeito certo de fazer o negócio. O que a gente precisava? Conseguir audiência com o secretário de Segurança, que estava decidido a proibir. Quem conseguiu ajudar a gente? O deputado que não tinha força. E aí a gente conseguiu essa audiência com o secretário de Segurança, mostrou o case do JR, levamos a seguradora junto, levamos a montadora junto, e em 9 meses a gente cria a lei de desmanche no estado de São Paulo. Então, por que foi a jornada mais legal da minha carreira? Porque eu percebi que um desmanche, que é o negócio mais mal visto, acho que puteiro é mais bem visto do que o desmanche no Brasil, liderado por um negro, um negócio pequeno. Pô, por mais que a gente estivesse faturando lá na época nossos 40, 50 milhões, o que é a gente para fazer uma lei? Já não é nada, a gente é pequeno. E esse negócio fez uma lei sem propina no Brasil. Então, outro recado que ficou é que assim, não só o Brasil é cheio de oportunidade, mas o Brasil não tem só gente escrota. Porque o brasileiro fala muito mal do brasileiro, né? E a gente juntou uma porrada de brasileiro e fez uma lei e aí que nasceu o meu propósito. 18 meses depois da lei entrar em vigor, que foi 2 de janeiro de 2014, a gente teve o primeiro resultado da Secretaria de Segurança. E a gente reduziu em 26% o roubo de carro e 17% o latrocínio. Fazer exatamente o contrário. Exatamente. Por quê? Porque o que dita a demanda por uma peça roubada é a falta da legal. Então, eu falei, secretário de Segurança, ajuda a gente a melhorar a oferta de legais. O cara não compra roubada porque ele quer, ele compra roubada porque ele não achou. Ele quer colocar o carro dele para circular. Ninguém dá preferência para roubada. E se você comparar uma peça roubada com a minha, a gente é quase igual em preço, porque eu pago imposto, eu pago estrutura, eu pago veículo, mas esse cara paga uma canalhada de corrupção para se manter aberto. Então a gente é meio equivalente. Então ajuda a gente a oferecer mais peças. E o que aconteceu? A gente ofereceu mais peças, ensinou o consumidor a comprar certo, a gente reduziu em 26% o roubo e 17% o latrocínio. E aí por que nasce o propósito? Porque eu percebi que a gente melhora o meio ambiente com peça de reuso e recondicionada e remanufaturada, e a gente salva vidas, fazendo o nosso negócio bem feito. Então, juntou tudo, porque a gente sabia que cagada brasileira é oportunidade, que tem corrupção, mas tem caminho legal, e que dá para a iniciativa privada mudar a realidade do Brasil, até quando a gente está falando de violência, segurança pública. E aí que nasceu meu propósito. Aí que eu falei, puta, negão e neguinho, né? Negão e neguinho, vaza, porque agora a JR é minha. Agora eu preciso pegar esse troço que eu construí e amplificar esse propósito. E para amplificar esse propósito, estava muito claro que a JR sozinha não era suficiente. E aí que a gente começa a discutir a terceira rodada de inovação da JR, que é como que a gente pega nosso método, talvez até a marca, nossos manuais, etc., e dá para todo mundo. Como é que eu distribuo isso para que mais gente trabalhe com a nossa eficiência? Porque assim, é muito bonitinho esse JR, só que o JR é caro. É caro você ser JR. O pequeno olha para mim e fala, puta, não dá para ser igual ao JR. Eu quero que ele seja. Eu quero dar essa estrutura para ele. Se eu dou essa estrutura, através de uma plataforma digital, eu crio uma rede. Usando esse sistema, eu sei que o que está em estoque no cara é legal. Tem 1 milhão de motivos para eu acreditar nisso. Desde ferramentas de verificação até fiscalização em loco. Eu consigo garantir a origem das peças do cara. Se eu tenho uma rede de 500 desmanches, centros de desmontagem espalhados pelo Brasil, eu sou igual ao gringo lá.
E aí, o que essa rede precisa para crescer? Ela precisa de uma boa oferta de veículos, coisa que eu sou muito bom em organizar, porque a gente não compra só de leilão hoje em dia, a gente aprendeu a configurar dentro das frotas o que é um veículo em final de vida que dá para ser comprado com valor baixo o suficiente para desmontar. Então eu sei organizar isso para oferecer para essa rede. A gente começa a digitalizar o comércio disso com um marketplace, e o marketplace só com fontes certificadas. A gente sabe que tem marketplace aí de coisas usadas, que aceita qualquer coisa ali no meio, esse é só de fontes certificadas, e eu começo a atrair grandes consumidores de resíduos, como é o caso da ArcelorMittal, que já fechou contrato com a gente, para comprar de uma massa de 500 centros de desmontagem e conseguir viabilizar uma logística reversa forte, que é uma demanda forte do mercado hoje, que é o lado verde do automóvel em final de vida. E aí a gente percebeu que a gente estava criando uma plataforma que a gente se parece muito com essa empresa gringa de capital aberto, muita grana envolvida, e a gente se comporta de uma forma muito mais enxuta com uma startup que vai ter o mesmo efeito. E aí nasce ali o propósito de tornar o roubo de carros inútil no Brasil. Você vai roubar ele, você não vai saber o que fazer com ele, porque vender peça não vale a pena, a legislação já está se movimentando para os veículos clonados, etc., se tornarem inviáveis, e a gente percebe que sim, dá para fazer grandes mudanças na sociedade através da iniciativa privada. Não, pode ir. Você quer trocar? Beleza. Eu fico até sem palavras. O empreendedorismo que faz o negócio mudar. Exatamente. A gente parece que tem... Parece não, né? A gente tem enraizado que a gente precisa depender do governo. Eu cresci assim, o prefeito precisa arrumar aqui o negócio. Mas cada vez mais a gente vê iniciativas privadas que estão melhorando, sei lá, o meu bairro, que estão melhorando a diminuição do latrocínio. Exato. Roubo de carros, isso é fenomenal. E aí, parte desse processo também, né, do pós-negativa de venda da empresa, é que eu neguei a venda porque meu pai não seria uma pessoa feliz a partir de então. Só que, não é que na época eu queria muito vender a empresa, porque você lembra que eu não gostava de trabalhar aqui, né? Eu comecei a gostar de trabalhar aqui em 2014, 15. Como é que você se sente hoje quando chega para trabalhar? Pô, é tesão puro, porque eu tenho um objetivo, né? Não é trabalhar no JR, é mudar a realidade da porra do roubo de carro, entendeu? Cara, eu tenho uma pergunta. O que foi mais difícil? Você assumir ou seu pai deixar o negócio? Esse foi uma das coisas mais legais aqui que a gente, de desafio, quando a gente conta essa história, né? Porque a gente negou a proposta de compra da empresa porque o negão não ia ficar feliz. E eu falei, bom, eu preciso deixar o negão feliz da próxima vez que os caras tentarem, né? E aí comecei a buscar formas desse cara se sentir melhor fora do JR. E aí eu percebia que 1/3 do tempo dele, todos os dias, era para receber um amigo aqui e mudar a vida desse cara, porque ele ia trocar ideia com o cara ia ser feliz da vida. Eu falei, legal, você não pode ficar passando 1/3 do seu dia dentro da sala ajudando um amigo seu, né? E aí eu fui lá, eu transformei isso num blog. Então eu sentava com ele, a gente escrevia junto, saía um texto de blog por semana, mais ou menos. O blog começou a crescer, chamava Otimamente Bem. Começou a crescer. E aí, logo em seguida, o Marcelo Scherto é amigo dele, o fundador da BF, etc. Trabalhou com ele no Play Center, lá antes da JR. Indicou ele para o Sandro Magaldi, que colocou ele no meusucesso.com. Quando ele contaram a história dele no meusucesso.com, aquele blogzinho tomou uma proporção grande, porque agora os GVs lá, a galera do Geração de Valor, que na época eram uns 3 milhões, começaram a adorar o Geraldo. Esses caras começaram a adorar o Geraldo, ao mesmo tempo que eu estava com a segunda rodada de assessoria de imprensa aqui. E aí o que acontecia? O cara vinha para cá, para entender JR, falar de JR, falava comigo, conhecia o negão, eu falei assim, puta, preciso fazer uma matéria só do negão. E aí começou a juntar esse troço. Em algum momento, ainda resultado disso, vem a editora Gente, convidando o negão para discutir um livro. E aí, o primeiro, O Catador de Sonhos. E aí vira o livro, que depois ele vai para o Jô Soares, e aí a hora que ele vai para o Jô Soares, puta, ele explode, e aí o que acontece?
ele começa a ser contratado para palestra, e as redes sociais você começa a ver um tipo de resultado que é a mesma coisa, a gente não fazia ideia que isso ia acontecer. Todo dia o negão recebe uma mensagem de gratidão por desistência de suicídio, por salvamento de um casamento, por uma saída de depressão, por uma reestruturação de empresa ou por um simples hoje eu acordei sorrindo. E aí você via que isso mudava 20 vezes mais o dia dele do que vender 1 milhão num dia só. E aí nasceu o propósito real de vida dele, porque até então era ganhar dinheiro. E agora é mudar a vida dessas pessoas. E aí a hora que isso pegou, virou fácil ele sair da empresa. E aí ele começou até a querer acelerar o processo de sucessão. Por quê? Porque ele se sentia muito mais feliz do outro lado. E aí a parte bacana é que depois que ele virou negócio como palestrante, hoje ele individualmente ganha muito mais dinheiro como palestrante do que na JR Diesel. Porque ele faz muita palestra. Acho que ano passado foram 300, alguma coisa assim. Uma por dia, por exemplo. Exatamente. E aí ele se encontrou nesse novo propósito e eu brinco que ele é a minha startup mais bem sucedida, porque ele está feliz, está ganhando dinheiro e me deu paz para trabalhar aqui dentro. Então foi um processo de sucessão, óbvio, teve treta ainda, as tretas existem até hoje. Ele é muito presente aqui hoje na questão de manutenção da cultura da empresa. Eu preciso dele para muitos insights do que eu venho construindo. Então, comercialmente ele ainda é visto como a cara da JR? Cada vez menos. Acontece muito mais o contrário. As pessoas que conhecem Geraldo Rufino, aí sim olham JR como algo onde ele é onipresente, onisciente. E aí quando precisam acessar JR que percebem que ele não está mais aqui, que não é mais ele aquilo. Tanto que você assiste uma palestra do Geraldo hoje, você não vai ouvir o nome JR Diesel. Porque ele está lá para fazer outra coisa, uma coisa muito diferente do que falar do negócio dele, ou da história de sucesso, ou de grana. Ele não fala disso. Não é também o meu foco, por exemplo, quando eu subo numa palestra. É muito mais falar dessa questão do patriotismo, de jogar o jogo do jeito certo, do jeito honesto, da inovação, de parar com esse mimimi de que seu negócio meu negócio é tradicional, eu tenho uma padaria não inova. Não inova caramba, a gente é desmanche, está inovando, você não vai inovar? Então hoje a minha missão, quando não de muito diferente do meu pai, a missão está muito focada em JR Diesel, pelos motivos que eu já falei aqui, meu negócio é mexer com roubo de carro. Mas quando eu vou fazer palestras, tem muito essa questão de falar assim, cara, acorda, porque você está num puta ambiente legal, onde nada foi feito justamente pelo seu negócio ser tradicional, e você está falando que você não consegue? Eu sou desmanche, eu fiz, cara. Como é que você não vai fazer? E aí eu tento transmitir meio que o passo a passo do que eu fiz para esse cara tentar replicar. Isso está caminhando para virar um livro junto com a editora Gente, que a gente brinca que não vai chamar isso, mas é o autodesmanche. Quando o Negão ganhou proporções maiores tanto em imprensa quanto em rede social, as pessoas começaram a pedir mentoria para ele, né? Puta, me ajuda a resolver meu negócio, você resolveu o seu, né? E aí o que acontecia é que quem resolveu essas coisas fui eu, e ele me passava, com a maior naturalidade do mundo. E eu comecei a dar mentoria 1, 2, 3, 150, está aproximando de 200, comecei a virar conselheiro de empresa. Não só para desmanches. Não, para tudo quanto é tipo de empresa. Estou falando de empresa de sequenciamento genético, estou falando de empresa de gestão de comunidades. É tudo quanto é tipo de empresa. Startup, negócios tradicionais, fábrica de doce. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, começou a me gerar um incômodo no começo. Falei assim, cara, como é que eu não tenho faculdade, eu não sou um cara de ler muito livro, como é que eu tenho conhecimento para ajudar desde o cara de clube de pôquer até sequenciamento genético, né? Me incomodava saber que no final deu certo, mas eu não sabia por que deu certo a mentoria. Eu não sabia por que depois o cara voltava com resultado positivo. E aí eu comecei a aprofundar nisso e eu percebi que eu aplicava nessas mentorias o que eu aplico no meu negócio aqui, que é o quê? Eu tenho um caminhão batido que para o dono daquele ativo não tem mais valor. Então eu pago lá com 90% de deságio aquele veículo. E aí, uma vez desmontado,
Não é que a peça passou a ter valor. Eu simplesmente entreguei para a pessoa certa. Então, uma peça quebrada, ela vai para reciclagem. Uma peça não tão quebrada vai para remanufatura, vai voltar a ser uma peça nova. A peça em condições de reuso vai ser vendida para quem aceita comprar uma peça usada. E aí, no final, por que eu tenho lucro? Porque eu transformei A em 3A, 5A ou 10A. E aí, eu percebi que eu fazia isso com os negócios dos caras. Porque às vezes o cara estava lá focado em vender resultado de exame de sangue. Vender resultado de exame de sangue. E aí, eu falei assim, cara, você tá esquecendo de olhar os outros ativos aqui, que para você hoje são problemas, mas esse cara, se ele soubesse que você estava vendendo, ele comprava. Ou esse outro cara que nem sabe que pode comprar de você algo, passa a comprar. Ou você deixa de ter um custo, passa a ter receita. Ou simplesmente deixa de ter o custo. E eu comecei a ver que era isso que funcionava nas mentorias. E eu percebi que tinha um método. Do mesmo jeito que eu criei método para JR, tinha método na hora de orientar essas empresas. E eu percebi que as empresas, cara, não importa que tipo de negócio você tem, se é produto, se é serviço, seja o que for, o conceito, o núcleo ali é muito parecido. E aí que começou a virar método nesse livro. Então, o livro não tem nome ainda, a gente está trabalhando nisso, mas nasce com esse conceito do autodesmanche e tem ali 7 passos, 8 passos para que isso vire um mindset e hábito na gestão do seu dia a dia, como virou na nossa. Então, aqui, demos um puta salto, porque a gente fez a lei, e aí a empresa se adequou para essa nova fase, e a gente está voando. No dia seguinte, eu já estou incomodado, porque esse modelo vai fracassar em algum momento. E aí, qual que era o meu mote lá em 2014? Fizemos a lei, legal. A gente criou a lei no Brasil. O brasileiro segue lei? Roubar carro já era proibido, o cara não precisa de uma lei nova, né? Então, o que eu sabia? A lei seria cumprida por uma grande maioria, mas o bandido ia dar um jeito, cedo ou tarde, de aprender aquele troço, jogar o jogo da lei. Então eu precisava de uma autorregulação, porque eu não podia depender do poder público fiscalizando essa galera. E aí que nasce essa ideia aí da plataforma, por quê? Porque aí é o sistema regulando se você está vendendo roubado ou não. E se você escorregou ali, você está fora do sistema. Se você está fora do sistema, você não compra as mesmas mercadorias, você não vende com a mesma intensidade, você não tem acesso ao mesmo nível de preço de sucata, de plástico, de óleo, etc. E aí a gente percebeu que, legal, estamos aqui já provocando a mudança. Quando essa mudança entrar em prática, a gente já tem que começar de novo a questionar todo o modelo de negócio. Por quê? Porque isso virou hábito, virou mindset. E é isso que a gente quer passar através do livro. Você acredita que todo negócio, da mesma forma que todo negócio pode fazer diferente, todo negócio pode contribuir com a sociedade, ter um propósito assim, além do que o segmento propõe? Cara, eu acho que o empreendedorismo é a ferramenta de resolução de problemas. Seja um problema de vaidade da pessoa, uma questão estética, seja um problema sério de corrigir um problema grave de saúde, ou corrigir meu problema de me movimentar do ponto A ao ponto B. Então você sempre tem ali a solução de uma dor, a solução de um problema. O Brasil, de novo, ele está cheio de problema. Cheio de problema. De transporte, de saúde, de carga tributária, de complexidade, de burocracia. Isso, quando eu falo isso, só me vem coisa positiva, porque eu falo assim, cara, você tem aqui uma gama de coisas para resolver, que basta você parar de esperar alguém resolver e usar sua criatividade, porque se você sofre aquele problema, com alguma criatividade você sabe como que resolve esse problema, se você não está esperando que outra pessoa resolva. Então sim, eu acredito que 90% dos problemas da sociedade podem ser resolvidos pela própria sociedade através do empreendedorismo. Deixa eu ser o advogado do diabo. Ô Arthur, você fala que você não é positivista, mas você é positivista pra caramba. Caramba, como é que você vê crise e vê oportunidade na crise? Me fala aí, como eu inovo no meu negócio se eu não tenho um mindset, não sei se eu posso dizer apropriado, mas um mindset voltado para essa prosperidade que você vê? Eu não me vejo como um negativista. Eu acho que eu sou bastante positivista, porque eu sempre acredito que vai dar certo. Mas eu não acredito e fico esperando.
eu acredito e vou achar um jeito de jogar limpo e fazer acontecer. É sempre essas duas coisas. Então, eu acho que o desafio de inovar no seu negócio é justamente o seu mindset. Porque você está travado nesse momento na sua empresa porque o seu mindset não é configurado para desafiar o seu próprio modelo de negócio. Eu estou quase te orientando a saber que você vive conectado no aparelho e tirar o aparelho da tomada. É quase isso que eu te falo no final do dia. Mas você já perguntou se dá para viver sem o aparelho? É muito disso. A JR, por muitos anos, ela mantinha os caminhões inteiros aqui dentro e o cliente se servia das peças. Então era meio que um self-service ali, eu colocava gente para ajudar ele a fazer aquilo. Aquele era o nosso modelo de negócio. Eu não posso acreditar que aquilo vai ser assim o resto da vida. Eu não posso acreditar que aquele é o melhor sempre. Sempre vai ter uma forma de melhorar. Então, esse hábito do questionamento e o hábito de achar que sempre dá para melhorar e que sempre dá para fazer do jeito certo, é o que te leva a inovar. E, de novo, não estamos falando de tecnologia. A gente não está falando de criar um aplicativo ou te colocar no e-commerce. A inovação que eu estou falando aqui é a melhoria, é fazer diferente do que você estava fazendo ontem para ter resultado melhor. De preferência, exponencial. Não necessariamente exponencial, mas de preferência exponencial. Então, hoje a JR está aqui, num espaço de 10 mil metros quadrados, com 90 e poucos funcionários, fazendo X veículos. Se eu dobrar a capacidade da JR de fazer X veículos nesse espaço, com esse número de funcionários, eu estou inovando. E eu não estou falando de abrir aplicativo. Não necessariamente estou falando de comprar novas ferramentas. Às vezes a linha de produção é linear. Se eu fizer ela paralela, ou se eu fizer ela com 3 vias, ou de alguma forma interconectada, dá para melhorar? Dá. E aí a gente vai desafiando. O nosso sistema de compra é leilão. Pô, eu fico concorrendo no leilão. Será que se eu abordar aquele fulano que nem ferrando vai me vender, mas com o discurso certo ele me vende, eu consigo? Puta, dá. Descobrimos isso recentemente, estou comprando um carro forte. A gente nunca tinha visto um carro forte no leilão. A gente descobriu que o carro forte é um produto que é super compatível conosco. Qual que era o desafio? O Exército autorizar. Fomos para cima do Exército, o Exército está autorizando. Então, a gente é o mindset do inconformismo. A gente nunca está satisfeito com o jeito que aquela coisa funciona. E isso é bom. Isso não é uma ingratidão, não é ser ranzinza ou ser o chato da história. Não concordo, mas vamos pensar como resolver. Não é simplesmente não concordar, não é simplesmente criticar. E isso, a hora que vira hábito, aí você perde o freio. Aí já era. Eu quero agora, a gente já falou bastante de sucessão, já falamos de inovação, eu queria trazer de novo aqui um pouquinho para a parte da sucessão. E não do olhar que é o mais comum do dono da empresa, do pai, para meu filho vai me substituir. Mas de novo para o olhar do filho para o pai, daquela expectativa, daquela pressão para substituir o pai. E você, no livro do Geraldo Paulo, eu já vi você falando em algumas entrevistas que você teve a época de Playboy. Tive. Né? Eu queria que você falasse mais sobre isso. Como é que foi essa época? Como que foi a transição para o Arthur que criou a JR 2.0? Meu pai, justamente por ser um cara de favela, etc., quando ele teve essa ascensão, foi uma ascensão relativamente rápida, depois do Play Center. Foram 10 anos de crescimento muito forte. E aí ele começou a querer projetar na gente tudo que ele não teve nessa adolescência. Meu pai, e nessa infância. Meu pai não é um cara que sofreu no passado, eu não tenho. Meu pai sempre foi muito felizão do jeito que ele é. Mas ele começou a olhar e falou assim, puta, eu não tive carro com 13 anos, meu filho vai ter. É esquisito, mas ele vai ter. E era até engraçado nessa época, porque meu irmão aceitava na hora um carro com 13 anos, e eu era coxinha. Eu falei, não, tá errado. Se tá errado, eu não quero. Mas, no fundo,
que ele estava criando ali? Uma molecada que sabia o preço das coisas, não sabia o valor das coisas, porque tudo vinha muito fácil. Ele gostava que a gente estivesse por aqui como funcionário ou como empreendedor, mas também se a gente não trabalhasse a gente ia ganhar igual. Então eu estava criando um mindset horrível pra gente. A gente estava literalmente virando playboy. Esse é o gatilho. Você vê muito esse gatilho também em outras empresas? Não, aí já é muito do perfil do pai. Ou da mãe, né? A gente fala muito pai, mas graças a Deus o Brasil é cheio de mulheres incríveis liderando empresas e também com suas pegadas de sucessão. E vou te falar que as mulheres líderes de empresas são sucedidas mais difíceis do que os sucedidos homens, pelo que eu tenho visto aí. Sério? Porque elas normalmente têm uma personalidade ainda mais forte ali, mais complexa de lidar. O que acontece é que tem muito esse misto, né, da origem desse sucedido, dessa sucedida, o mindset que ele tem em relação à educação do filho. Tem gente que exagera e quer o filho muito focado ali, não dá dinheiro nenhum para o cara, porque o cara tem que... E aí acaba perdendo não no sentido ruim da coisa, mas afasta o filho do negócio. O filho perde o prazer porque é muita pressão por resultado, por trabalho, etc. E tem o oposto, que é o caso do meu pai, que queria a gente dentro da empresa, mas, pô, se não quiser vir, beleza, o dinheiro está na sua conta aí, faz o que quiser. E aí cria um playboy. Então isso acho que é mais misto, tem mais variedade. Mas à medida que a gente quebra lá em 2003 e aí sim é obrigado a trabalhar porque não tinha dinheiro para ficar passeando na rua, começa ali a responsabilidade um pouco maior. Eu era extremamente vagabundo ainda, trazendo desse negócio da fase de playboy, mas eu ficava aqui observando. Eu não fazia nada, mas ficava observando. E essa observação que formou muito desse perfil, que a hora que bater um olho no canto da empresa, sabe que a mudança ia ser... Então criou a arrogância, mas também criou a eficiência. E aí, essa transição aconteceu, na verdade, tem um fato engraçado, que eu namoro com a minha esposa desde os 15 anos de idade. A gente está há 20 anos juntos. E ela conheceu o Arthur Vagabundo lá atrás, em 2000. E foi vendo esse Arthur. Eu tive a sorte de ter duas criações, porque eu passava muito tempo na casa dos pais dela. A gente era adolescente, tinha que namorar em casa, né? Então eu posso falar que na minha fase adolescente eu tive dois pais, que era meu sogro e meu pai, e duas mães, que era minha sogra e minha mãe. Então eu pude ter acesso a essa diversidade de educação, isso foi muito importante na minha formação. Tirou um pouco dessa questão do playboy, porque o meu sogro tinha outra visão sobre esse comportamento financeiro, etc. Então ajudou bastante. Só que quando a gente estava ali com uns 7, 8 anos de namoro, não, 5 para 6 anos de namoro, na terapia, não sei o quê, eu era vagabundo, mas não me sentia bem com aquilo. Eu queria estar fazendo alguma coisa, mas não na JR. Eu estava fora de forma, eu estava gordinho. E aí a terapeuta falou... Só que eu era um puta namorado. Então, extremamente fiel, fazia de tudo por ela. Meu foco era... Eu tinha um propósito ali, eu precisava fazer ela feliz. E aí ela virou pra mim e falou assim, já pensou se você fizer tudo o que você faz no seu namoro, nas outras coisas da sua vida? Eu falei, faz sentido. Você é bem sucedido no namoro porque você cuida dele assim, assim, assado. Tenta com a saúde. Eu fui lá e emagreci 8 quilos. Comecei a treinar, não sei o que, lá. Falei, tenta nos negócios. E aí foi 2007 isso. E aí eu comecei a replicar o meu comportamento no meu namoro dentro da empresa. Então você vê que foi um insight, tipo assim, todo mundo tem aquela coisa que ela faz bem. Então, tipo, o cara é um puta loser nos negócios, etc., mas ele tem aquele hobby que naquilo ali, ele é incrível. O cara é muito bom naquilo. Perceba por que naquilo você é bom, porque em alguma coisa você sabe ser bom.
E tenta replicar em outras coisas, vai fazendo testes. E aí eu fui testei na saúde, depois eu testei nos negócios e começou a voar. Mas no final do dia foi motivado porque eu queria casar com a minha esposa, mas não podia ser um vagabundo. Para casar eu não podia ser vagabundo. E aí começou a vir esse negócio. Então eu sou muito grato, estou há 20 anos com ela, sou super feliz com ela, mas boa parte também sobre esse negócio, porque ser feliz com ela dependia do sucesso das outras coisas. E ser feliz com ela te ensinou a ter sucesso nas outras. Exatamente. Então foi uma das motivações ali e funcionou muito bem, porque eu tinha um case de sucesso ali já. Isso deve ter te ajudado a escolher as pessoas que vão estar ao seu redor e a recrutar pessoas para estar ao seu redor também. Essa visão de o que essa pessoa é boa, como eu consigo treinar ela sabendo disso daqui. Vou contratar alguém, não conheço essa pessoa, deixa eu tentar identificar aqui no que ela é boa para saber se isso serve para o que eu estou precisando. Exato. Você sempre está buscando ali o diamantezinho ali, sempre tem um ativo especial dentro de cada coisa, seja no caminhão batido, seja numa pessoa, seja num processo, seja num problema da sociedade, sempre tem ali aquela oportunidadezinha escondida. Nunca tinha pensado nisso, essa mesma questão da pessoa para processos, coisas. Exato. Fala mais sobre isso aí. De novo, voltando para o autodesmanche, né? Porque a partir do momento que você olha para aquele copo d'água e fala, puta, esse copo é a brincadeira do copo meio cheio, copo meio vazio, e aí o hábito te leva a falar assim, tá, é cheio, vazio, mas ele pesa quanto? Ele pesa 235 gramas. Ele também serve de peso de papel? E aí você começa, porque é hábito, você está sempre questionando a forma, a função, a visão que a pessoa tem daquilo. Isso tem muito a ver com empatia, porque você vê uma pessoa que é super difícil. Mas super difícil por quê? É super difícil só na sua visão? Por que ela é difícil naquele ponto? É porque ela tem um background difícil. Não, isso não é motivo. E aí você começa a desmontar aquela pessoa e daqui a pouco você acha lá o ativo dela. E aí você percebe que ela é muito, sei lá, boa na relação com pessoas, só que tem um negócio do passado dela que é problema dela, que atrapalha um pouco. Vamos aproveitar só o ativo dela. E às vezes valorizando aquele ativo, você faz ela esquecer esse passado e virar uma pessoa diferente. Aconteceu comigo, no final do dia aconteceu comigo. Eu era tímido, com uma autoestima horrível, não falaria em público, não estaria falando aqui na frente de uma câmera, eu não falaria numa palestra. Eu fui um cara de notas boas na escola, mas minha autoestima era tão ruim, porque eu sempre me vi como um mau aluno. Então, não fiz faculdade, não leio livro, eu falei assim, tudo para dar errado. E aí você começa a ser usado como referência para melhorar o negócio do outro. E você começa a falar assim, cara, só eu não estou vendo, né? Só eu não estou vendo. Ou só eu não percebo porque às vezes alguém já percebeu esse ativozinho em você, mas você também está acostumado a ver a casca ruim. Então, cara, tudo. É gente, é processo, é empresa, é problema, tudo tem seu ativozinho ali no meio. Sempre tem aquela almazinha especial, e aí o seu mindset treinado se habitua a ver sempre essa essência e muito pouco dessa casca ruim. É legal isso, né, Tu? Porque a gente passa a mudar as coisas não só no empreendedorismo, mas a gente é um fator de mudança, né? Exato. Todo mundo que a gente tem contato, a gente começa a mudar porque a gente faz isso automaticamente. O Bill Gates tem uma frase engraçada que ele fala que ele gosta de contratar os preguiçosos, porque os preguiçosos tendem a desenvolver caminhos mais curtos para fazer as coisas, porque ele não quer ter muito trabalho. E é muito isso, cara. O que é? Todo mundo, em sã consciência, fala assim, não vou contratar um funcionário preguiçoso. E aí esse cara percebeu que nos preguiçosos há essa qualidade. E aí daqui a pouco você tem livros sobre os tímidos, livros sobre os hiperativos. Você vê que os extremos, que são vistos como os problemáticos, sempre tem a porra do seu ativo lá que serve para alguma coisa. Então é legal você adquirir esse hábito, porque cada vez menos você acha que a sociedade não tem solução, que as pessoas são ruins, não sei o quê. Não, todo mundo tem seu motivo ali. Você tem ali a exceção dos psicopatas que o cara vem para o mundo para causar o mal, mas esse cara é exceção.
aquele cara que está falando mal de você, não sei o que, blá blá, que cometeu um ato ruim, não necessariamente esse cara é ruim. Na visão dele, ele está fazendo uma coisa normal. O cara não está com má intenção. Talvez ele esteja no contexto errado, com as motivações erradas, mas o cara não é ruim. Ele tem alguma coisa errada ali, que talvez com um esforço de empatia você ajuda o cara a vir para o seu lado. Então, acho que empatia é uma palavra que dá para usar em muita coisa. E é legal que eu tenho um pensamento que eu penso assim, para qualquer coisa que aconteceu, qual que foi o meu 1% de culpa? Então, por exemplo, nesse cara aí que está falando mal e está causando alguma coisa ali, eu vou ter 1% de culpa se eu não me esforçar para tentar mostrar para ele uma outra visão. Desde que eu me esforce e ele não queira seguir, beleza, eu fiz minha parte. Exato. 1% de culpa está sanado. Exatamente. É o mindset da abundância, né? Exatamente isso. Cara, perfeito. Me fala aí, um livro, uma música e livro você falou que não lê. Mas eu leio muito pouco. Em breve o meu. Mas enquanto ainda não saiu, ó, quero ver. O livro, a música e um filme que, não qualquer um, tá? Mas livro, música e filme que te deixa energizado. Quando você vê ou ouve aquilo ali, você sobe num pico de energia gigante. Livro, eu diria De Onde Vêm as Boas Ideias, de Steven Johnson, que é um livro que me deu um insight muito grande, eu nem li inteiro, mas deu um insight engraçado sobre a origem da criatividade. E ele usou como exemplo a teoria da sopa primordial, que é a origem da vida na Terra. E foi essa relação entre uma coisa tão científica como hoje, como uma teoria da sopa primordial, que é uma coisa meio chula, me fez começar a pensar de forma diferente para todas essas coisas que a gente conversou aqui hoje. A sopa primordial diz que você tinha lá elementos dentro da água, que era o carbono, não sei o que, blá blá, que num belo dia, talvez tenha caído um raio, ninguém sabe, mas estava na temperatura certa, não sei o que, blá blá, e deu origem à vida. Então é uma das teorias da origem da vida na Terra. E aí esse cara usa super bem isso para te contar sobre a origem da criatividade, o princípio da criatividade. E esse livro acabou se tornando parte do meu mindset, que me leva a essas coisas que a gente conversou hoje aqui. Música, eu curto muito a Hero, My Hero do Foo Fighters. Uso muito para correr, inclusive, porque ela representa muito o momento onde eu passei a ter uma autoestima boa e eu comecei a me ver como meu próprio herói. Então essa é uma música que é importante para mim. E a última filme. O filme que eu acho incrível e todo mundo deveria ver é o Lego Movie. O Lego. O primeiro filme do Lego, tem lá o Emmett, que ele é o padrão da sociedade, ele segue todas as regrinhas, tudo é incrível, e as coisas são feitas para seguirem um manual. E aí esse cara descobre ali que existe um mundo fora do manual, sem extrapolar a questão das regras. Você pode fazer de formas diferentes, fazendo do jeito certo, fazendo com bondade. Esse livro, vou te falar que ele vai representar quase metade do meu livro. Desculpa, esse filme vai representar quase metade do meu livro. E é um filme infantil. É um filme infantil e ensina demais sobre a criatividade, sobre abrir a cabeça, sobre sair do manual. Tem muito livro infantil, se a gente olhar... Livro não, filme infantil, que se a gente olhar pelo olhar certo, a gente vê isso. Por exemplo, Toy Story. Eu estava assistindo Toy Story um tempo atrás para ver o novo, né, que eu não lembrava de nenhum. E aí eu vi primeiro, na verdade teve duas coisas. Primeira coisa, quando o Buzz chega e tem todos os brinquedos, você já assistiu Toy Story? Uhum. Tem todos os brinquedos, o Buzz chega lá e ele acredita que ele sabe voar. E o Woody olha para ele, se eu sabe voar, é um brinquedo. E olha que da hora. Quando a gente acredita numa coisa, eu vejo isso acontecer também no mundo real. Quando a gente acredita, todas as coisas fluem para que aquilo que a gente acredita dê certo. E aconteceu com o Buzz, ele foi lá, eu não sei voar aqui, ó. Aí ele foi, pulou, caiu numa bola, que jogou ele para um lugar, que jogou ele no lustre e ele caiu na cama de novo. Aí todo mundo, o erro vira acerto, né? Então, e aí o Woody falando, mas isso não é voar, isso é cair com estilo. E depois,
repetição. Eu tenho um amigo que ele é um dos maiores coaches do Brasil. O cara, ele já substituiu o Cortella, ele já saiu na Forbes e ele fala muito sobre mindset. É o Chicão. E ele fala o seguinte: a gente internaliza a coisa na nossa mente por meio de 2 fatores, um dos dois. Ou muita repetição ou um forte impacto emocional. E nesse caso eu eu vi isso no filme também. Então toda hora estão falando: opa, você não sabe voar, você cai com estilo, você não voa. E aí ele chega naquela parte que ele olha na TV, tá escrito lá: esse brinquedo não voa. Aí ele sobe lá no corrimão, acreditando que ele voa, ele vai e pula. E aí ele se esborracha lá no chão, né? Então, como também acontece com a gente a gente acreditar tanto no que os outros falam, ou o inverso, né? A gente acreditar tanto no que os outros falam que a gente realmente não faz acontecer. Você viveu isso, você falou lá quando sua autoestima era baixa, as coisas não aconteciam. Depois que você mudou o mindset, aquilo é um dos fatores que ajudam para os seus resultados de hoje. Exato. Muito louco isso. Tem um ainda que é o Como Treinar Seu Dragão, que é outro desenho, que acho que são 3 ou 4, mas o primeiro combina até muito com a minha história, porque o pai é o líder da aldeia viking e a função do viking é matar dragões. E o moleque não gosta de matar dragões. E aí a evolução do filme o cara descobre que é muito mais vantajoso ser amigo dos dragões, é super interessante, blá blá. Então o cara leva inovação sem tecnologia ali, e é uma puta lição de vida ali, o Como Treinar Seu Dragão também. Tem um que se parece muito com você pela sua história, é a Era do Gelo. Verdade. A criança, ela não sabe que ela tem o poder de unir pessoas com personalidades totalmente diferentes, tudo para trabalhar pelo propósito dela, pelo único propósito que é devolver ela para a família. É verdade. E ela que tem aquele poder, mas ela não sabe. É verdade, ela que juntou tudo ali. Você junta o predador com a presa. Verdade. Então é uma coisa meio maluca, né? Então o desenho de criança tem muitas essas mensagens subliminares por trás, né? É forte. Legal. Cara, para finalizar, eu quero amarrar tudo aqui tentando traduzir a linha de raciocínio do Arthur. E se eu tiver errado, você me corrige aí para eu tentar ver por outro ponto de vista. Apesar de low profile, apesar de estrategista, observador, feeling, eu vejo muito mindset. E você buscou o mindset por meio de iniciativa. E a iniciativa, talvez, não sei se lá no começo de tudo era uma coisa que estava intrínseca em você, sempre teve no seu mindset. Não. Você foi um gatilho e aquilo agora, hoje, se tornou parte do seu mindset. Não, a iniciativa veio depois desse negócio do negócio de sair do namoro e levar para outras coisas. Até então eu era um cara de zero iniciativa. Zero. E isso eu acho muito legal, por isso que eu comecei a nossa conversa falando. Eu quero tirar o extraordinário de cada pessoa, porque a gente pode ser um merda, mas a gente também pode ser um cara muito foda. Só depende do nosso mindset. Então, por trás do CEO da empresa, por trás do Geraldo Rufino, por trás do Bill Gates, tem uma pessoa que quis mudar e fazer a diferença. Então, eu vejo bastante mindset e eu queria que você me dissesse se está errado, se não, é muito nisso. Vamos falar do autodesmanche de novo, né? Um dos grandes desmanches que eu fiz na minha vida foi o do meu pai. Porque eu criei uma versão inicial de ser Geraldo, mas eu sabia que o cara era foda. E com o tempo, voltando ao normal e tirando essa versão, eu fui desmontando e começando a criar as minhas versões das verdades que ele fala. Então, eu até brinco com ele, tem muita coisa que ele prega que eu sou muito mais do que ele, mas do meu jeito. Então, assim, você vai ouvir um recado do Geraldo, absorva, mas para a sua realidade, para o seu jeito. E eu tive que fazer isso, a verdade era a mesma para mim. Então, o positivismo do Geraldo está em mim? Tá, do meu jeito. A felicidade do Geraldo está em mim? Tá, do meu jeito. E se você não respeita essa questão do seu jeito, o que acontece com você? Se você não sorri o dia inteiro igual o Geraldo, você acha que você é infeliz. E não é verdade. Não é verdade. Então,
crie a sua versão dessas verdades. As verdades do Geraldo são fortes, são importantes, mas tem que ser traduzidas para a sua realidade. As verdades que o Arthur está trazendo aqui agora, sobre inovação, sobre mudança no seu negócio, sobre o autodesmanche, são legais? São, mas funcionaram muito bem no contexto do Arthur. Você precisa entender como é que você traduz para o seu contexto. Precisa fazer o que você fez lá com as empresas de desmanche, pegando um pouquinho de cada e trazendo Exatamente. Então, sempre saber que você tem 1 milhão de fontes. Você falou, você pode ser um merda, você pode ser... Mas lembra que merda gera energia também. Então, assim, dá para tirar dinheiro até de merda. E aí é saber olhar até para merda. Saber olhar até para merda e buscar esse ativo dentro da merda. E aí você começa a ser um catalisador de informação. Você começa a aprender de qualquer fonte. E isso que é o rico. Porque assim, como eu não conseguia me adaptar à educação tradicional, que é sentar e estudar, eu precisei achar outras formas. Então, tem gente que se adapta, eu acho legal, eu sou um cara que defende muito a faculdade, apesar de não ter feito, mas é porque eu não conseguia. Quem consegue, vai lá e faça. Mas não leve isso como única forma de aprendizado. Você tem que aprender de tudo, de um acidente que aconteceu, da pessoa que falou mal de você, etc. Blá, blá, aprende. O cara está falando mal de você, cara, alguma razão ele deve ter. Ou porque você causou um grande impacto de inveja no cara, ou porque você tem aquele problema mesmo, por menor que seja em relação ao que o cara está falando. Então, o aprender de tudo e de todos é super importante nessa jornada. E isso forma mindset. Arthur, você compartilha as suas redes sociais? Tá aberto lá ou não? Tá tudo aberto lá. Arthur Rufino no LinkedIn, Arthur Rufino no Instagram. Tem mais rede social? Facebook, né? Facebook tem Arthur Rufino lá também. Tá tudo Arthur Rufino, tá fácil. Show de bola. E pessoal, palestras, sucessão familiar, inovação, manda aí. Sucessão familiar, eu aprendo muito. A parte de inovação, principalmente nas empresas tradicionais. Sair desse mimimi de que eu sou padaria, eu sou oficina mecânica, cara, tem coisa pra caramba para fazer nessas partes, nessa questão. Na questão de gestão mesmo, como sair do padrão ali, ou como solução de problemas gigantes ou pequenos, e mindset, com certeza. Show de bola. Viu aí, hein, galera? Arthur Rufino, precisou, chama Motive. Redes sociais, Arthur Rufino lá também, Instagram, Facebook, LinkedIn. E, cara, aprendi demais com você aqui. Obrigado, Arthur. Valeu, muito cara. Legal.